Renato Batista, há pouco o nosso cientista político, professor Ricardo Ross, fazia uma pergunta endereçada à professora Natália Findergan. É o seguinte, ele dizia, como é que fica na hipótese do Hezbollah intensificar um ataque do sul do Líbano em relação ao norte de Israel, a divisão de forças de Israel, entrando numa guerrilha, praticamente um Vietnã do Oriente Médio, que seria a faixa de Gaza, e também enfrentando uma força muito mais equipada do que o Hamas, e o que é pior, não é um exército de um país que Israel poderia derrotar, é uma força terrorista, muito bem equipada e armada. Próximo ao portão de Brandemburgo, em Berlim, tem um cartaz dizendo Never a two-front war again. Nunca mais uma guerra com duas frentes. A Alemanha enfrentava ali na frente ocidental França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, e na fronte oriental enfrentava a União Soviética. E Israel terá, claro, guardadas as gigantescas proporções, duas frentes nesse caso. Qual a sua pergunta, professora Natália Findergan? Não, eu queria comentar uma parte da fala da professora que foi sobre possível violação das leis internacionais por parte de Israel, um abuso, talvez, de Israel nesse sentido, mas veja só, até o exército israelense postou no dia de ontem uma imagem, né, de que mostrava que, veja, o Hamas, quando se trata de água, de eletricidade, de medicamentos, diz que não há recursos, né? Que aqueles recursos que foram, portanto, cortados ali de Israel, isso estaria influenciando nessas áreas, mas há muito dinheiro, muitos recursos e muitas armas para o terrorismo, né? A gente viu também ao longo dessa guerra que muito da infraestrutura que o Hamas utilizava era infraestrutura que era destinada, por exemplo, para ter ali os canos para as pessoas receberem água. Essa infraestrutura era retirada e utilizada pelo Hamas para fazer míssil. Então, como é que Israel lida com esse tipo de questão? Veja, porque se Israel tem um inimigo ali muito claro, que é um grupo terrorista que o atacou, né, sem a menor justificativa, e sem dúvida todos nós aqui condenamos isso, mas como que lida com isso se não cortar, por exemplo, esse tipo de ajuda que é enviada para a faixa de Gaza e que acaba ficando sob o poderio do Hamas, né? Isso não vai para a população. Como é que Israel lidaria com essa questão se não fosse dessa maneira? Duas questões colocadas então, professora. Guerra em duas frentes, o abuso. Acrescenta também. Não uma terceira Natália, você vai ter que ser sintética. São 3 perguntas, mas você vai ter que ser sintética. Não, vai ter que pergunta, professor. Senão o programa vai até às 17 horas, ela não vai ter tempo de responder. É só para acrescentar algumas variáveis na pergunta do Renato, porque o Egito liberou agora a passagem de caminhões para entrada de ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza, e nós tivemos também o próprio exército de Israel permitindo a entrada de ajuda humanitária também naquele território. Então não tem uma privação por parte de Israel da entrada de ajuda na faixa de Gaza. Então, só para considerar essas variáveis aí também na tua posição. Sim, mas o comentário que ela fez durante o cerco, não agora, durante o cerco Israel deixou a população sem acesso à água, à luz e a alimentos. E que isso poderia ser, na visão de uma análise técnica, isso poderia ser sim uma violação as regras da Convenção de Genebra. Eventualmente é utilizado pelos terroristas, né? Sim, que isso é utilizado pelos terroristas, mas um Estado não pode se equiparar, um Estado civilizado não pode usar as mesmas técnicas do terrorismo. Agora, eu coloco também junto, já que para emendar com a Natália, isso pode ser uma estratégia de Israel para forçar o Hamas a negociar a liberação de reféns? E aí se justificaria esta ação? Natália, com o seu poder de síntese. Bom, vamos lá. Olha, eu acredito que um Estado não pode ser tratado como um grupo terrorista, como vocês colocaram, né? Ele tem responsabilidades perante o direito internacional e, perante o direito internacional, o Estado de Israel sabe dos seus deveres e dos seus direitos e sabe muito bem que os atos que ele cometeu durante o cerco são atos que são considerados crime de guerra internacional. Ele tem responsabilidades internacionais muito diferentes daquelas responsabilidades que a gente deve colocar
para o grupo do Hamas. Só para noticiar agora, a senhora já tem a palavra, mantém a palavra. Sirenes tocam em Ashdod, no sul de Israel, próximo ali à faixa de Gaza, e já totalizam até agora 21 vezes que as sirenes tocaram, denunciando ataques de mísseis em direção ao país, a Israel. Professora, a palavra é sua. Bom, obrigado. Então, do meu ponto de vista, e acho que não é o meu ponto de vista, eu acho que a gente tem vários advogados internacionais colocando essa questão, que foi cometido por Israel um abuso, né, um crime de guerra, pelo fato de ter aí cortado água, luz, meios de subsistências da população da Palestina, que é uma população que ficou refém a esse grupo depois do ataque. Então, eu reforço esse ponto. Eu acho que a gente tem que dar um tratamento diferente ao Estado de Israel, porque ele tem uma responsabilidade diferente. E é uma guerra assimétrica. É assimétrica não só porque nós estamos falando de atores diferentes, mas também de capacidade militar diferente, né? Agora, retornando à questão anterior, né, o fato de Israel ter que lidar ali com o Hezbollah, ao mesmo tempo que vai ter que lidar com a região a excursão terrestre em Gaza, isso é difícil? Sim, isso torna a situação mais complicada para Israel, mas eu acho que Israel tem toda a capacidade para fazê-lo. Professora, muito bem. São imagens agora ao vivo, provavelmente são imagens, obviamente, da faixa de Gaza, que está completamente sem energia. No começo da guerra, nós ainda víamos alguns pontos iluminados, alguns oásis de luz, e agora praticamente no canto da tela, um pouquinho de luz de geradores próprios, que isto penaliza a população civil inocente. Não podemos confundir Hamas com o povo palestino. O povo palestino é refém do Hamas, assim como a imensa população honesta que habita as comunidades aqui no Brasil é refém de organizações criminosas. O Hamas pode ter sido um grupo de resistência islâmica, mas a partir do dia 7 de outubro não restam mais dúvidas que se trata de uma organização terrorista, se equiparou ao ISIS, ao Daesh. Mísseis agora, ao vivo, a impressão que são mísseis que estão sendo lançados da faixa de Gaza e não caindo sobre a faixa de Gaza, lançados por Israel. Imagens ao vivo, a Jovem Pan fazendo uma cobertura intensa ao vivo, correspondentes em todos os locais, e imagens chegando aqui ao vivo para nós. Comentários aqui da professora Fingerman, Natália Fingerman, dizendo o seguinte, que há duas posições. Claro que o bloqueio é um abuso que vitimiza a população civil, ao mesmo tempo é uma estratégia operacional de Israel para forçar a negociação para a liberação de reféns. Israel não quer uma guerra em duas frentes, mas não haverá outra alternativa se o Hezbollah fizer um ataque intenso, como você também colocou. Vamos então prosseguir, enquanto vamos a essa imagem, já podemos prosseguir. A Organização Mundial de Saúde solicitou ajuda humanitária todos os dias na faixa de Gaza. Repetindo, a Organização Mundial de Saúde solicitou ajuda humanitária todos os dias na faixa de Gaza. Situação extremamente grave para a população civil. A organização ainda pediu combustível para o funcionamento dos hospitais na região. No momento em que existem bombardeios, os hospitais não podem parar de funcionar. A Organização Mundial de Saúde ainda saudou o anúncio de Israel de que não vai bloquear a entrada de água, alimentos e medicamentos em Gaza, o que mostra uma retração, maior contenção de Israel na sua reação inicial. A entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza deve acontecer já a partir de sábado. Um comboio de caminhões aguarda a liberação da passagem de Rafah para enviar suprimentos aos civis da região. De acordo com a Casa Branca, a sede do governo norte-americano, em Washington, o Egito já permitiu a passagem de 20 caminhões. O porta-voz do Escritório das Nações Unidas, enquanto temos aí imagens ao vivo da faixa de Gaza, o porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Jean Laerque, afirmou que as negociações estão avançadas para garantir a operação de ajuda em Gaza. Vamos acompanhar, roda sonora.
Bom, enquanto a sonora não rodou, nós vamos rodando aqui a informação. Vamos ouvir primeiro o Renato Batista, o seu comentário. Então, essa questão da ajuda humanitária, você é contra? Não, eu só quero aqui deixar claro o meu ponto. Primeiro que eu não acho que Israel cometeu crime de guerra. Eu acho que para falar em crime de guerra a gente teria que falar de um ataque direto aos civis, talvez do uso de armas químicas, como já aconteceu em várias outras situações. Isso que foi feito por Israel não é crime de guerra. Veja, obviamente um Estado tem mais responsabilidade do que um grupo terrorista, de maneira nenhuma dá para equiparar um ao outro. O problema é que Israel está lutando contra um grupo terrorista que se utiliza dos civis para se defender. Né? Então, veja só, o Hamas é um grupo que preconiza a destruição do Estado de Israel. E aí vai lá, realiza um ataque em Israel e utiliza todos os civis como forma de defesa. Pega todas as tubulações de água e de esgoto, que foi financiada com dinheiro internacional israelense, para utilizar aquilo para fazer mísseis. Então, é uma situação muito complexa, é um dilema, de fato, né? Porque se Israel não se utilizasse dessas estratégias, não fosse para cima do Hamas, manteria esse grupo coexistindo ali e, claro, aumentando de tamanho, aumentando de influência e colocando em xeque a própria existência de Israel. Então é um dilema muito grande essa questão. Meu querido Ricardo Rosso, pode sim, mas eu vou provocar um pouco o Ricardo Rosso, depois volta a Natália Fingerman. Ricardo Rosso, eu estava assistindo o programa do Piers Morgan, ele dizendo que ele perguntava para o Ben Shapiro e para o Bassem Abdul, então um pró-Israel, um pró-Palestina. O que é proporcionalidade? Como medir essa proporcionalidade nesta situação? Quer dizer, Israel tem que cumprir objetivos operacionais. Ele tem que criar uma situação de forçar os terroristas a negociarem os reféns. Mas, ao mesmo tempo, não dá para deixar a população, com todo respeito, sem água, sem alimento e os hospitais sem luz. Então, me parece que Israel está repensando essa estratégia e talvez fosse melhor minimizar efeitos colaterais e buscar nos países árabes amigos um apoio na negociação para a liberação de mais reféns. Qual a sua avaliação? Temos a posição do Renato Batista, tem a posição da Natália Fingerman e ainda bem que são posições divergentes, porque senão não é debate, aqui fica ciranda a cirandinha. Ricardo Rosso. Olha, a situação de Israel é muito difícil. Eu me coloco assim numa posição muito alinhada com a do Renato. Eu acho que Israel sofreu um ataque terrorista grave, absurdo e brutal por parte de um grupo terrorista, não um Estado organizado, que é o caso do Hamas. E o Hamas, todas as forças de inteligência do mundo têm essa informação, em especial o Mossad israelense tem essa informação de que o Hamas se utiliza de escolas, se utiliza da área urbana, de prédios residenciais, se utiliza de locais próximos a hospitais para manter suas bases, seus ataques militares. Ponto. Isso torna muito difícil os ataques de Israel. Muito difícil. Israel tem o direito de se defender. Se a gente voltar um pouco lá atrás, assim como os americanos tiveram o direito de se defender pós 11 de setembro, tem o direito, foi atacado brutalmente por um grupo terrorista. Sim, o Estado de Israel é um Estado organizado e o Hamas é um grupo terrorista. Tem que se pensar na tal da proporcionalidade, mas tem que se pensar nas pessoas que foram violadas em sua vida, perderam a sua vida, tiveram suas vidas ceifadas quando estavam numa rave em Israel se divertindo, civis de Israel que foram pegos de surpresa por um ataque terrorista. E contra terrorista fica muito difícil. Terrorista que se usa da causa... Sim, mas a população palestina tem que pagar por isso? De jeito nenhum. E a gente tem que entender primeiro que a população palestina é uma coisa e o grupo terrorista é outra coisa. Agora, como pegar um grupo terrorista que se infiltra no meio da população palestina? Aí que está a complexidade. Sim, é uma situação muito difícil, é uma situação muito complexa. Tem que se usar todos os atores envolvidos para poder ter o mínimo de vítimas civis possíveis. Vítimas palestinas e vítimas israelenses. Ricardo Ross, estamos aqui com o Linha de Frente. Há um debate colocado nesta mesa. Para uma parte dos debatedores, Ricardo Ross, Renato Batista e Diego Tavares, é um absurdo falar que Israel praticou o crime de guerra ao cercar a faixa de Gaza e negar a entrada de ajuda humanitária nos primeiros momentos da guerra, sobretudo água, eletricidade, alimentos e medicamentos.
Ninguém está falando aqui do foguete sobre o hospital. Há indícios de que teria partido da Jihad Islâmica, mas também não há evidências e nós não vamos tratar aqui de especulações. Vamos falar precisamente do bloqueio de ajuda humanitária agora liberada. E a professora Natália Fingerman, ela é professora de Relações Internacionais, ela faz uma análise técnica, uma análise jurídica, de acordo com o texto da Convenção de Genebra. Os debatedores dizem, você queria o quê? É preciso, nós estamos em guerra, temos que cercar Gaza e pressionar o Hamas para liberar os reféns. E ela diz, eu vou te dar a posição que é do direito. A sua defesa, Natália. Bom, a posição, exatamente, a posição do direito, o Estado de Israel é um Estado, e como um Estado soberano, ele, né, está aí tendo que seguir as normas internacionais. Aqui não é uma questão de julgamento pessoal, não é uma questão de opinião. Se a gente for pensar em termos de direito internacional, durante o cerco foi um crime de guerra, agora está sendo aberta ajuda humanitária, inclusive como alguns aqui já colocaram, né? Então a gente tem essa mudança de postura de Israel, que é importante, porque a gente pensa, mostramos a cena de Gaza sem luz. Sem luz significa sem geladeira, sem acesso à internet, sem acesso à comida, né? Vai se perder comida. Dentro dos hospitais, muitas vidas são colocadas em risco, uma vez que está sem luz. Então, é importante que a população não seja penalizada. E eu acho que é importante, além de tudo isso, a gente começar a pensar não em quem, vamos dizer assim, cometeu o pior ato. Eu acho que numa guerra, na situação que a gente está, os dois lados têm cometido barbaridades e é importante se pensar em como vamos chegar num consenso para levar a paz novamente para a região. Então é importante colocar a paz como uma pauta da agenda internacional. Exatamente. A gente deve, claro, lembrar que o ataque terrorista praticado pelo Hamas foi o maior atentado desde o Holocausto e o maior atentado terrorista praticado em Israel. Se a gente imaginar que Israel tem o quê? 10 milhões de habitantes? 10 milhões de habitantes, você tem 10%, 1 milhão. 1%, 100 mil, faz essa proporção com a população do Brasil e você veria um número enorme de brasileiros que proporcionalmente teriam sido mortos, 20 vezes mais, 25 mil brasileiros mortos no atentado terrorista. É claro que, inicialmente, qualquer governo tende a hesitar qual seria a reação que deveria ser tomada. Tem todo um estado emocional de revolta contra os terroristas, estratégias que ainda não são definidas, né? E aos poucos o cenário vai sendo definido, evidentemente.